Olá pessoal, professor Felipe Figueira, do curso de Mentalidade Vencedora de Atletas. Vamos bater um papinho agora sobre um dos meus maiores ídolos da infância, que é o Senna, Ayrton Senna do Brasil. Eu não sei a sua idade, mas as pessoas, né, que tiveram a oportunidade de assistir o Senna nos domingos de manhã nas corridas de Fórmula 1, com certeza vão saber muito bem do que eu estou falando. O Senna foi o grande ídolo brasileiro. Naquele momento histórico, ele foi uma pessoa que trouxe grandes esperanças para o Brasil. O Brasil estava economicamente indo mal e ele trazia alegria para os brasileiros todo domingo de manhã. Então as pessoas esperavam pela corrida só para ver o Senna, porque ele foi o grande ídolo que o Brasil, né, durante muito tempo não teve. Ele preencheu uma lacuna muito grande, porque ele tinha uma personalidade, né, que agradava as pessoas. E o que isso tem a ver com o seu negócio? Tudo. Você é uma pessoa que tem uma personalidade agradável, você consegue falar com qualquer, né, tipo de pessoa, você conversa com o presidente da empresa e também com o faxineiro, com a pessoa que faz o seu cafezinho. Aliás, você conhece o nome e a história, um pouco da história da pessoa que faz o seu cafezinho, da pessoa que trabalha com você. O Senna tinha essa personalidade. Ele era sempre bem quisto onde ele ia. E isso sempre foi um ponto a favor. Ele sempre foi na dele, sempre foi quieto, não gostava muito de badalação. E isso favoreceu bastante o Senna durante muitos anos. Então, é importante que você consiga também no seu negócio motivar as pessoas através da sua personalidade. Você não precisa ser que nem o Senna, você não precisa ser igual a mim. Seja você, seja a sua melhor versão. É o que eu sempre falo, para todo mundo. Todo mundo tem brilho, todo mundo pode conseguir alcançar aquilo que deseja. Basta trabalhar e confiar, né? E isso também é uma coisa que o Senna também sempre se destacou. Ele tinha uma fé muito grande. Ele sempre, nas suas entrevistas, sempre falou muito disso. Ele sempre foi um exemplo, né? Uma pessoa iluminadíssima que motivou muitas pessoas. E eu, quando criança, eu me empolgava e eu me reunia com os meus amigos para assistir as corridas. E quando o Senna ganhava, era uma festa, né? Era muito bom. Então, além disso tudo, o Senna tinha uma mentalidade, isso dito por pessoas do convívio dele, pessoas, né, técnicos e donos de times de corrida, que é como se ele tivesse o direito, né, de vencer. É como se ele tivesse uma mentalidade que ele tinha esse direito, né, porque ele trabalhava muito. Ele sempre se esforçou muito, sempre se dedicou muito. Imagine você, naquela época, né, anos 80 e anos 90, ser um brasileiro competindo na Fórmula 1. Né? Ele vendo lá até então o tricampeão mundial, que era o Nelson Piquet, e ele sempre foi um piloto muito arisco. Ele sempre soube o que queria. Então, as pessoas que conviveram com ele sempre disseram isso, que ele se dedicava tanto, de forma tão intensa, e ele foi responsável por grandes mudanças na Fórmula 1, porque quando ele era da McLaren, ele trabalhava com os engenheiros, né, japoneses da Honda. Assim, eles saíam do avião e já iam direto para o trabalho. Não tinha esse papo de eu vou para o hotel descansar porque a minha perna está cansada. Não, era do avião, deixava as coisas no hotel e já ia direto lá para a pista de corrida para poder verificar, porque na Fórmula 1 o espaço de tempo é muito curto, né? Tudo milésimos de segundo. Então, cada pontinho ali que você ganha, cada vantagem no final pode fazer diferença entre você vencer a corrida e você ser o último colocado, né?
Então, ele tinha essa mentalidade de que, e ele sabia disso, né, de que o esforço dele algum dia iria ser recompensado. E foi recompensado, né? Porque ele se sacrificou, ele entendia a jornada. E você entende a jornada? Ou você pensa que você vai abrir seu negócio agora e daqui a 2, 3 meses você vai ficar milionário? Ou você ainda tem essa imaturidade? Quando eu faço o planejamento agora, né, eu sempre tive, na verdade, esse planejamento de 10 anos. E eu estou chegando bem próximo de alcançar nos vários níveis da minha vida, tudo aquilo que eu sempre quis. Só que quando a gente alcança, a gente quer uma coisa nova. Então, é importante também que você entenda que o Senna, ele treinou muito mais do que os outros. E ele treinou de uma forma mais inteligente. O Bruno Cobra, que era o seu personal trainer, que naquela época nem existia isso, cara. Em 1980, 90, não existia esse negócio de personal trainer. E o que o Senna fazia? Enquanto todo mundo estava lá na Europa, naquele frio do caramba, treinando alguns carros e fazendo algumas coisas, alguns testes, ele estava aqui em Angra dos Reis, fazendo um treinamento físico muito forte. Ele aumentou a sua capacidade respiratória e muscular de tal forma que ele se preparou para as adversidades e pressões de um carro de corrida. Você imagina o que é naquela época, né, que não tinha muito esse negócio de direção hidráulica, não tinha, né, essa tecnologia toda que a gente tem hoje. Antigamente o cara tinha que segurar o carro, era no muque, era no braço. Então, o Senna projetou o próprio desenvolvimento. Ele entendeu uma coisa que é fundamental e que eu gostaria que você entendesse também. Você, empreendedor, tem que saber que o mundo das ideias é o começo, é fundamental. Só que nós também somos matéria. Você tem que cuidar do seu corpo. Empreendedora, você também tem que cuidar do seu corpo. E o Senna sabia disso. Ele foi cuidar do próprio corpo e se fortaleceu e ganhou, né, massa muscular. E ele treinava aqui em condições muito difíceis. Você imagina em Angra dos Reis aquele calor todo e ele corria e fazia barra, e quando isso ainda não era nem pensado. A gente não tinha nem ideia do que era ter um personal trainer. Hoje em dia qualquer pessoa tem acesso a isso. E já naquela época ele tinha uma visão de que ele tinha que preparar o corpo. E você tem preparado o seu corpo? Você tem aumentado a sua capacidade respiratória? O próprio Abílio Diniz fala muito disso. O empresário ele tem que ser como um atleta, ele tem que se preparar, ele tem que desenvolver a sua capacidade respiratória. Por quê? Quanto melhor eu respiro, melhor eu penso. Agora, se eu estou largado lá, se eu não ligo para malhar, para correr, para fazer nada, eu só vou acumulando aquilo tudo e meu sistema, o meu corpo, ele vai começando ao longo do tempo a mostrar esses sinais. Então, eu já não tenho a mesma capacidade de concentração. Então, é um fato. Isso que você tem que entender. É um fato. Para você conseguir o máximo de performance no seu negócio, você também deve acompanhar o seu desenvolvimento físico. Você tem que malhar, você tem que fazer alguma atividade. Você tem que controlar a dieta. Existem inúmeros benefícios da atividade física que são relacionados ao foco, à atenção. E o Senna já sabia disso. Nenhum outro piloto fazia esse tipo de treinamento. E é por isso que o Senna foi tricampeão mundial de Fórmula 1. Um outro ponto importante também é que ele sabia o que ele queria, né? Ele sempre se dedicou, ele sempre se preservou. O Senna tinha uma vida... tem um livro aqui, você está vendo aqui? Aqui, ó. No livro dele,
é falado que ele era reservado, né? E ele tinha os encontros dele, ele pegava as gatas dele, levava lá para Angra de helicóptero e tudo mais. Só que ele não deixava isso atrapalhar a performance dele, que infelizmente é o que a gente vê hoje em dia. Nós vivemos numa sociedade que é cada vez mais a sociedade do espetáculo, e você tem que mostrar, você tem que postar tudo. Então, tenta ficar um pouco longe disso, tá? Se preocupe mais em fazer do que em postar o que você está fazendo. É claro que hoje em dia você tem que buscar tirar proveito da internet, da mídia, né, do Facebook, do YouTube. Só que o mais importante, que o Senna também sabia disso, é o fazer. Porque essa atenção natural já vai acontecer a partir do momento que você começar a entregar os resultados. A partir do momento que você fizer alguma coisa, as pessoas já vão olhar para você de forma diferente. Então, acima de tudo que eu falei, o Senna ele foi um grande exemplo, porque ele foi o Senna, né? Então você também tem a mesma oportunidade, e eu estou batendo em cima dessa tecla, já falei isso em outros vídeos, eu estou falando agora de novo, porque nós somos, de certa maneira, tentados a sermos outra pessoa que não somos. Você tem que buscar fazer aquela análise interna, buscar se entender melhor e trabalhar, né, de forma intensa e se sacrificar para que um dia, assim como o Senna sempre deixou essa mensagem para a gente, né, você trabalha, faz tudo com muito amor, que um dia você chega lá. Esse é o meu desejo para você. Um super abraço.